Miller e Paulo Sérgio. Vamos lá. Vamos lá, boa noite. Queridos, tem muito assunto aqui no programa para esses dois debaterem. Vamos lá, vamos falar sobre a vitória do São Paulo sobre o Atlético Paranaense? Boa. Eu falei que ia ganhar o São Paulo. O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, do Tuma. Olha, o Salazar vai trazer muita bomba hoje aqui. Fique com a gente, voltamos depois dessas dicas. Caiu tudo de novo aqui, caiu tudo de novo. Hoje tá animado esse estúdio, sextou. Deixa eu mandar um beijo pra minha amiga Tassi, que sempre assiste aqui o Gazeta Esportiva. Tassi, beijo pra você. Olha, eu também quero mandar um beijo muito especial pro Chiquinho, que é sócio conselheiro do meu Juventus, o senhor Francisco Aparecido Romanucci, Chiquinho, sócio conselheiro do grande Juventus da Moca, que está sempre ligadinho aqui no Gazeta Esportiva. Ó, sinta aqui meu abraço e meu carinho, está convidado para tomar um café comigo aqui. Enquete de hoje, a pergunta para você do outro lado da telinha, para a nossa dupla de comentaristas aqui, hoje uma dupla inédita, porque Basejo está no departamento médico. Mas não é inédito. Inédita na sexta-feira. Quando que você vem de sexta-feira? Eu já vi, já. Times envolvidos na Copa do Brasil deveriam poupar na rodada do final de semana? Aliás, perguntei isso no nosso Instagram do Gazeta Esportiva para o Paulo e para o Alex. O Corinthians tem que ir com o time todo reserva, por exemplo, contra o Fortaleza, sim ou não? Para participar da enquete é só entrar lá no site gazetesportiva.com. O que você acha? Paulo, primeiro. Eu acho que não, porque o Corinthians não tem time reserva. Como assim? Como assim, Paulo? Não tem. Nós já vimos aí que os garotos que tem lá não dá. Agora, se o Dorival colocar todo mundo na concentração 2 dias antes, talvez consiga um resultado positivo. O que você acha, Alex? Eu acho assim, que pelo elenco curto e limitado que o Corinthians tem um belo time titular, mas realmente não tem reservas à altura. Então eu acho que o Corinthians teria que tentar poupar um ou outro, mas não o time inteiro. Não dá. Um ou outro dá. O Garrafa falou ontem para poupar do goleiro ao atacante. Mas aí você entrega o jogo pro Fortaleza, né? Ele falou. E outra coisa, o Fortaleza tá pensando melhor. no jogo de quarta da Copa do Brasil. Não é mais aquele Fortaleza que estava antes da pausa que teve aí. É um outro Fortaleza. Já o Palmeiras, uma situação diferente do Corinthians. Acho que o Palmeiras deve mesclar sim, porque tem um banco que dá para manter o nível, né? Dá para manter o nível para pegar o Vitória, que é um time bem fraco. Então, eu acho que o Palmeiras deve mesclar e o Corinthians deve tentar colocar o máximo possível de titulares. São Paulo fez o dever de casa contra o Atlético Paranaense, tudo conforme o previsto. Tudo bem que a vitória poderia ter sido mais tranquila, mas foi o suficiente para fazer a alegria dos mais de 40 mil torcedores que lotaram o Morumbi ontem à noite. Veja na reportagem da Marina. Noite fria de oitavas de final da Copa do Brasil para o embalado São Paulo receber o turbulento Atlético Paranaense no Morumbis. Mas a pipoca ainda nem tinha chegado na metade e o Fernando apareceu para cruzar na medida para o Allan Kardec, que quase fez valer a lei do ex. O tricolor passou a ter a posse de bola e o susto veio quando o Wendel desabou após disputar a bola com Abraão. Aos 15 minutos, Hernan Crespo precisou fazer então a primeira substituição do tricolor e Enzo foi para o batente. E foi justamente do lateral argentino que saiu o cruzamento para o Marcos Antônio chutar e carimbar a zaga aos 30 minutos. Na sequência, a bola sobrou para o Alan Franco, que ajeitou para o Pablo Maia. O volante chutou colocado e abriu o placar, comemorando efusivamente e dedicando o gol ao seu primeiro filho, que nasceu em julho. Estou muito feliz, de estar realizando esse sonho de ser pai e com certeza o gol foi dedicado a ele, ao primeiro, que seja de muitos que eu posso dedicar para ele, e também ao São Paulo, porque é quem me criou. No intervalo, Cédric deu lugar ao estreante Mike, de 20 anos, e pouco tempo depois foi a vez de Luciano e Alisson entrarem. O Furacão também mudou, mas o São Paulo seguiu pressionando.
Aos 31 minutos, Rodriguinho fez belíssima jogada e tocou para trás, encontrando Ferreira, que finalizou com categoria e aumentou a vantagem. Nos últimos jogos aí tô conseguindo fazer gol, tô conseguindo marcar e parabéns ao Rodriguinho, fez a grande jogada ali, conseguiu me achar e eu também tive uma felicidade de finalizar bem ali e fazer o gol. Quando o resultado parecia encaminhado, o Atlético conseguiu uma boa trama em lance entre Zapelli, Benavides e Viveiros, que chutou de chapa e diminuiu. Pouco antes dos acréscimos, Odair Hellmann acabou expulso, mas este foi o placar final. São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. O importante é que a gente conseguiu reagir, mantemos o segundo jogo vivo, né, com possibilidade de uma vitória simples levar para os pênaltis. Então é continuar acreditando, é continuar trabalhando. Com esse golzinho sofrido no final, o São Paulo vai ter a vantagem do empate para avançar às quartas de final da Copa do Brasil lá em Curitiba na próxima semana de forma direta. Mas para além disso, essa foi a 4ª vitória consecutiva do time sob comando do Hernan Crespo, o que dá ainda mais ânimo para o próximo compromisso, este pelo Brasileirão já no domingo fora de casa contra o Internacional. É importante um mata-mata quando você ganha. Depois vamos a falar quando o jogo de volta, o que vai acontecer, se vai ser suficiente ou não. Mas essa sensação de que foi pouco é legal, eu gosto assim. Porque quer dizer que o time demonstrou que está jogando bem e que pode fazer ainda mais. E aí? Então, São Paulo jogou bem. Então, aí você vê, o São Paulo jogou contra o Fluminense, conseguiu um bom resultado. Sim. Aí joga Arboleda titular, Franco titular, Sim. André Silva titular, Ferreirinha titular, Marco Antônio titular, Wendel titular. Luciano entrou no segundo tempo. Foi aquilo que nós comentamos sobre o Corinthians. Não dá para você tirar todo mundo. Não dá. Você perde a Pelo qualidade. menos uma base você precisa deixar. Né? E dar ritmo de jogo também para esses jogadores do Corinthians, porque ritmo de jogo não pega no treino. Não. É jogo, dá sequência. Né? Então, o São Paulo fez um bom resultado. Esse garoto aí, o Pablo Maia, é muito bom jogador, mas o Zubeldia, ele não estava rendendo mais. Não estava. Ele e o Alisson não estavam rendendo mais. E é um garoto que fez o gol, né? E pega essa motivação Treinador novamente. fez a diferença agora na vida dele, né? Então, nós estamos falando muito do Crespo aqui, porque o Crespo começa tirar a trazer o um melhor, ânimo e tirar algo desses garotos. E isso é muito bom. E o Pablo Maia, antes de se machucar, ele era cogitado, inclusive, para ter uma oportunidade na seleção brasileira. Então ele é muito bom jogador. E agora, readquirindo confiança, ele tem tudo para ajudar demais o time do São Paulo, né? Só que esse golzinho do Atlético Paranaense aí não estava nos planos. O São Paulo vencia por 2-0. O São Paulo vencia por 2-0. Ele poderia ir para Curitiba bem mais tranquilo, poderia até perder o jogo por um gol. Agora é um empate, é bom ainda. Mas jogando lá, toma um gol de repente, vira outra situação. Mas São Paulo é superior. Não, lógico que é. São Paulo tem um time melhor, mas é que vai jogar agora na casa do adversário, né? Marina chega agora ao vivo para trazer o dia seguinte do São Paulo. Boa noite, Mar. Tem mais uma joia da base pedindo passagem, é isso? É isso sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa sexta-feira. Vocês estavam comentando do Pablo Maia e, de fato, ele tem recebido bastante destaque, né? Entrando nos Jogos do São Paulo. Ontem voltou a fazer gol aí com a camisa tricolor. Mas o Rodriguinho, um atleta aí da base do São Paulo, que tinha ganhado pouca minutagem com outros treinadores anteriores, não só o Zubeldia, vem ganhando bastante espaço sim com o Hernan Crespo. Inclusive, o Crespo falou ontem sobre ele que deu passe, né, para o gol do Ferreirinha, um belo passe, fez ali uma bela jogada no segundo gol do São Paulo. E no domingo contra o Fluminense, ele quase fez um golaço no Morumbi também, pegando o ângulo ali do goleiro Fábio. Vamos ver então o que o Crespo falou sobre o Rodriguinho. Muito contente com ele. É importante não esquecer que a gente subiu para ele da Pablo Maia, Rodriguinho, 4 anos atrás. Beraldo, Patrick. Toda essa gente venía com a gente a trabalhar 4 anos atrás. Então, acredito da 4 anos atrás que estos garotos, o ex, garotos de Cochilla, são grandes. Então,
ver essa realidade do Rodriguinho, a realidade do Pablo Maia. Eu sou muito contente porque ele merece, porque são boas pessoas, bons atletas. Eu acho que se eles continuar assim, é um bom caminho. Tá, então, Crespo falando sobre o Rodriguinho, também citou outros jogadores que ele ajudou ali no início, né, de trazer para o profissional. E aí, gente, ontem, depois do jogo do São Paulo, desse grande lance do Rodriguinho, dos jogos bons que ele vem fazendo, uma fala do Rogério Ceni lá em 2022, quando ele era técnico do São Paulo, acabou viralizando e, claro, a gente traz aqui para vocês também debaterem no programa já já. Olha só. Rodriguinho é um jogador que vai jogar no São Paulo. Escuta o que eu estou falando para vocês. Ele é talentoso, está sendo trabalhado, ele estreou, né? Depois ficou alguns jogos, nós trabalhamos bastante com ele, mas é bom jogador, bom menino, tem futuro no São Paulo. Eu acredito muito que ele deva em breve ter mais oportunidades do que ele vem tendo, não temos o que reclamar, um garoto que eu acho que tem um brilhante futuro. Tá aí a profecia, né, do professor Rogério Ceni, que está se cumprindo nesse momento. Claro que é muito no início, ele está recebendo mais chances agora, é verdade, mas no dia a dia disse muito que Rodriguinho realmente é um atleta bastante aplicado, aparece nos treinos, aparece no sentido positivo, né, aparece para tocar bola, para fazer gols, enfim, e tem mostrado isso nos jogos também. Lembrando que ele também tem ganhado mais espaço porque tem alguns lesionados no time, como Lucas, Oscar e demais que vocês já sabem. Eu volto com vocês por aí e depois eu trago informações sobre o próximo compromisso do São Paulo, que vai ser no domingo, tá bom? Tá certo, Marina. Muito obrigada. Fala, Alex. Isso é muito bom. Quando eu escuto o Crespo falar, é um jogador que há 4 anos eu já o conhecia, eu sabia, o próprio Rogério ali falando, o Rodriguinho. Agora, a melhor fala foi do Crespo. Se continuar assim, vai ter as suas oportunidades. Naturalmente. Então, o atleta precisa se conscientizar que as oportunidades estão sendo dadas. Se ele abraçar, ele vai continuar como titular. Se ele não abraçar, ele vai para a reserva e depois é vendido. Agora, nós estamos vendo que não tem uns jogadores do São Paulo que estão melhorando a sua postura tática, o Rodriguinho fazendo a jogada ali do segundo gol, no 1 contra 1. Então, isso é que o torcedor quer ver. E parece que ele está aproveitando a oportunidade, o Rodriguinho, né? Com todos esses elogios. Também foi bom para demonstrar o olho clínico do Rogério Ceni, que a gente está vendo que é um dos grandes treinadores do país hoje, fazendo um trabalho belíssimo no Bahia. Inclusive, o Dian estava olhando. Pois é. E o Rogério lá atrás viu. Quer dizer, já teve o olho clínico de bater num jogador menino ainda lá na base e falar, esse cara vai jogar. Sim. E hoje está jogando. E o Oscar... Esse pessoal aí que se cuide, porque se esses meninos aproveitarem a chance e merecerem, o próprio Crespo falou na coletiva ontem, que não importa se é de Cotia, se não é, quem é, o nome, vai jogar quem tiver melhor. Mas nessa fase que está o São Paulo, com esses resultados positivos, você não pode mexer. Quero ver o Lucas entrar, o Oscar entrar, vamos ver. O Lucas até o Lucas é diferente. Mas o Oscar não. Até porque o Rodriguinho hoje é muito mais veloz, ele vai dar uma produtividade maior, dinamismo maior no setor de ataque. Boa notícia para o presidente da CBF. O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima anunciou a suspensão das investigações que envolviam o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Chaud, num suposto esquema de compra de votos. A gente noticiou aqui essa semana, né? Acatando um habeas corpus apresentado pela defesa do dirigente. O desembargador Jesus Nascimento afirmou não ter encontrado elementos concretos que liguem Chaud a crimes eleitorais. O principal alvo da operação da Polícia Federal, que chegou a visitar a sede da CBF na última quarta-feira, é a deputada federal Helena Lima, que segue sob investigação. Bom, um problema a menos para a CBF, né? Agora dá para focar pelo menos só no futebol, não é isso, meninos? Problema mesmo para o Brasil. Porque nós estamos prestes a uma Copa do Mundo. E o presidente não pode, né? Não pode. Tá envolvido. Agora. Então, inclusive, é importante isso daí para dar tranquilidade para o trabalho dele à frente da seleção brasileira, da CBF como um todo, nos campeonatos, entendeu? Acho que é muito bom isso aí. Uma liga para organizar o futebol brasileiro, né? Arrumar arbitragem, trazer o semiautomático no VAR, tudo isso. Tem que trabalhar duro e colocar, porque dinheiro não falta. Porque tem muito trabalho, né? Se dentro de campo os ânimos se acalmaram um pouco depois da vitória sobre o Palmeiras na última quarta, os bastidores do Corinthians estão fervendo. Sábado, não amanhã, sábado da semana que vem, dia 9 de agosto,
a Assembleia de Sócios vai votar o impeachment do presidente afastado Augusto Melo. E o presidente do Conselho Deliberativo do Clube, Romeu Tuma Júnior, concedeu entrevista coletiva no começo da tarde de hoje para falar desse e de outros temas. O Thiago Salazar acompanhou tudo e chega para contar para a gente. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, olha, uma entrevista bombástica do presidente Romeu Tuma Júnior, que durou mais de 1 hora. A gente vai destacar aqui alguns trechos, mas eu convido já todo mundo a ler o site gazetesportiva.com, porque lá nós teremos o conteúdo na íntegra. Aqui, claro que a gente não vai poder colocar o conteúdo na íntegra, mas foi de fato uma entrevista importante, impactante, de muitos momentos até acalorados de Romeu Tuma Júnior, com palavrão e tapa na mesa. Vamos aqui a alguns temas mais sensíveis. Eu vou começar com esse que você citou, Michele, a votação do impeachment de Augusto Melo, que vai acontecer aqui, ó, atrás de mim, no Parque São Jorge, no dia 9. Ele falou sobre a possibilidade de Augusto sofrer outros processos como este, caso o associado decida pelo retorno dele no dia 9. Dá uma olhada. Você sabe o que vai acontecer se ele voltar? O Corinthians vai parar, que nós temos 6 processos de impeachment para votar ainda. Afasta, volta, afasta, volta, afasta, volta. Qual corintiano que diz que gosta do clube que pode imaginar uma situação dessa? Ou a gente vira a página no dia 9, ou esquece, fecha isso aqui e vamos embora. Ontem teve uma reunião muito grave, a pedido dele. Eu não vou falar mais sobre isso, porque senão eu não chego em casa hoje. Eu já estou ameaçado de morte em casos muito graves. Aliás, tem um inquérito, que tem uma gravação, os caras falando que vão me matar. É gente que ele estava fechando o patrocínio e a justiça não avança nisso. Não avança nisso. É grave. Bom, Romeu Tuma Júnior está se referindo ao caso Vaidbet, do qual o presidente afastado Augusto Melo é réu, e segundo a Polícia Civil e o Ministério Público, não só por causa do desvio de dinheiro aqui, por causa da subtração de valores do Corinthians para o crime organizado, é disso que está falando o Romeu Tuma Júnior, que também falou sobre a apuração de eventuais gastos dos ex-presidentes Duílio Monteiro Alves e André Sanches, que também precisam ser apurados, porque em tese gastaram cartão corporativo do Corinthians para compras de bens próprios. Dá uma olhada. Eu vou recomendar para o presidente do clube, segunda-feira, para ele extinguir o cartão corporativo. Não funciona. Não tem nenhuma regulamentação, nem no estatuto, nem interna administrativa. Ninguém sabe como funciona. Se o Andrés gastou 10 mil reais, que ele falou, ó, gastei, estou pagando aqui. Se ele teve dolo ou não, se é uma apropriação em débito ou não, ainda que ele tenha devolvido, para expulsar o Andrés. E se for irregular, tem que expulsar mesmo. Quando o ex-presidente vai devolver os 40 milhões que o Ministério Público está exigindo que ele devolva para o clube? Nós estamos cobrando o Andrés por causa de 10 mil e tem que cobrar, se ele estiver errado, tem que expulsar. E o cara dos 40 milhões, não. Se a gente decidir expulsar o Andrés por causa dos 10 mil que ele falou que gastou e ressarciu imediatamente quando ele soube, daqui 6 meses ele pode pedir para voltar. O que a gente vai fazer? Se o cara dos 40 milhões não for expulso. Essa frase do presidente Romeu Tuma Júnior se refere ao fato de que não há previsão estatutária que possa, entre aspas, expulsar o Andrés. Mas, enfim, tá aí aspas importantes de Romeu Tuma Júnior, que também fez uma revelação sobre um caso de cambismo que eu conto daqui a pouquinho, Michele. Nossa, Salazar. Bom, o que vocês acharam aí das declarações que vocês gostariam de comentar? Porque... Bom, cartão corporativo, acho que tem que ter uma transparência maior sobre essa questão em todos os clubes, né? Porque todo clube tem. Porque todo clube precisa ter o cartão, acho, Extinguir o cartão é sinal que você não confia em ninguém, que ninguém pode ter, porque senão vai roubar. Não, e então precisa, às vezes, do cartão para fazer um pagamento óbvio. E tal. Não tem... Mas precisa ter um controle, uma transparência. Não, outra coisa, você acha que o dirigente vai pegar do bolso dele e vai pagar? Então. Não pode. Então, uma viagem, o erro tá aí. Então, o problema não tá no cartão. Como é que você vai pagar uma viagem vamos tirar o cartão. O problema não tá no cartão.
é que vai O problema pagar, está nas pessoas. A isso. hospedagem nos hotéis Isso, e lógico. tal. Então, mas essa determinação de querer E outra coisa, viu? extinguir, não existe. Ô, meu, 1 e 10 é a mesma coisa, irmão. Não fica falando, um pegou 10, o outro pegou 40. 1 e 10 é a mesma coisa, mesmo erro. Bom, Salazar, cadê o Salazar? Volta aqui, Salazar, por favor. O Tuma falou também sobre ingressos, é isso? É isso, Michele. A Gazeta Esportiva revelou no ano passado o desvio de alguns ingressos do programa Fiel Torcedor para os sócios do clube. Esse caso virou um caso de polícia, um inquérito policial. E agora, com a biometria facial, a gente tem percebido na Neoquímica Arena uma discrepância muito grande sobre a renda obtida pelo clube com o público pagante. Quer um exemplo? No último jogo, Corinthians e Palmeiras, agora pela Copa do Brasil, na quarta-feira, nós tivemos 45,5 mil pagantes, certo? E a renda de mais de 3 milhões e 300 mil reais. Em novembro, a gente teve um público até superior, 46 mil, e a renda de 2 milhões e 500 mil reais. Da onde está surgindo essa diferença? Por que disso? O presidente do Conselho falou agora há pouco. Dá uma olhada. E tinha um absurdo de distribuição de ingressos de uma forma equivocada, irregular e até ilegal. 8.200 ingressos que nós detectamos que a distribuição era irregular. Cortesias que foram cortadas, 1.040. Ingressos que tinham sido excluídos do fiel torcedor, só no login, 3.998, 4.000 ingressos. Outros ingressos em várias áreas, fora do fiel torcedor, 2.500. Fiel Zone a mais, fora do contrato, 300. Distribuição de ingressos nos camarotes sem contrato, 500. Tudo fora do sistema, tudo sem receber. Você sabe o que quer distribuir? 8.270 ingressos. Se eu te der na mão, você vai levar 2 anos para dar. Você não tem para quem dar. Certamente, grande parte disso é para cambismo. O Corinthians estava deixando de arrecadar 1 milhão por jogo, mais ou menos. Bom, tá aí, Michele, mais de 1 milhão por jogo, segundo o presidente Romeu Tuma Júnior. A gente está falando de 35 jogos em 2024 e mais agora os jogos aqui até o afastamento do presidente Augusto Melo, cerca de 20 jogos como mandante. É muito dinheiro que, segundo essa apuração do Conselho Deliberativo, deixou de entrar nos cofres do Corinthians e agora está na apuração interna aqui. Enfim, isso aqui é só um aperitivo. Teve isso e muito mais aqui na entrevista, mas a gente também tem que falar de futebol. Vou passar a bola para vocês, mais tarde eu volto para falar de Corinthians e Fortaleza, Mi. Valeu, Salazar. E aí, hein? Ingresso, tudo. São vários e vários capítulos de escândalos, um atrás do outro, que a gente vê no Corinthians. E a gente quase não tem mais o que falar, a gente lamenta e espera que as coisas sejam resolvidas o quanto antes, porque é muito triste você ver um clube desse tamanho deteriorado internamente pelas pessoas que administram, que comandam. Sabe, é lamentável, é uma coisa constrangedora até você ver um time desse porte nessa situação assim, sabe, um time arrasado em termos de moral, em termos de postura. Não tem o que falar, Paulo. Na realidade, o que mais me preocupa quando você fala sobre postura é que tem problemas que têm que ser tratados internamente. Ah, sem dúvida. E isso eu não tenho visto nesse Corinthians nesses últimos anos. Tá botando no ventilador, né? Tudo no ventilador, põe para todo mundo lá, como se nas gestões passadas não tivesse os mesmos problemas, que ele não averiguou, o Tuma não averigou, esses problemas de ingresso já haviam acontecido. Então, cara, são coisas assim que eu espero que com tudo isso o próximo presidente possa ter noção do que está acontecendo. E não é mais um caso político dentro do Corinthians. É um momento de se profissionalizar e pôr pessoas competentes para estarem ocupando os cargos no Corinthians. É isso mesmo.
Hora de projetar a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, o Palmeiras encara o Vitória com missão de não deixar os líderes abrirem vantagem na ponta da tabela. Lembrando que o Verdão é o terceiro colocado, 4 pontos atrás do líder Flamengo. Para esse duelo, o técnico Abel Ferreira vai ter que remendar a zaga. E o José Paes conta tudo direitinho pra gente. Tá na tela. Fala, Mi! Beijo grande pra você, querido. Abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, o Palmeiras tem confronto importante no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, 7h30 da noite, lá em Salvador, no Barradão, contra o Vitória, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro para essa partida. Felipe Anderson, liberado aí depois de se curar de uma inflamação no quadril, pode ficar à disposição do técnico Abel Ferreira, lembrando que o Abel pode também mesclar o time para essa partida diante da equipe baiana, porque na quarta-feira que vem o Palmeiras recebe no Allianz Parque o Corinthians, jogo 2 das oitavas de final da Copa do Brasil, precisando reverter aí uma derrota de 1-0 na Neoquímica Arena para avançar às quartas de final da competição nacional. O Bruno Fux, com edema na coxa, esse está fora diante aí do Vitória, assim como o Murilo, que está se recuperando de uma lesão muscular. Os dois zagueiros, então, não devem enfrentar o Vitória fora de casa nesse final de semana. Palmeiras que enviou à CBF um ofício pedindo explicações sobre a arbitragem do juiz Wilton Pereira Sampaio na partida contra o Corinthians e também pedindo explicações em relação à utilização do VAR no derby da última quarta-feira. Palmeiras reclamando muito do pênalti marcado em cima do Memphis Depay e reclamando demais também do impedimento dado e do gol invalidado do Maurício no segundo tempo da partida lá em Itaquera. Tá certo, Michele? Essas foram as informações do Palmeiras aqui no programa de hoje. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Abraço, Zé, lá na Baixada. E aí, Alex, essa zaga? Preocupa, né? Porque o Murilo já tá fora faz tempo e é um jogador que tem se machucado muito. E o Bruno Fux, que vinha jogando muito bem, eu tenho falado que foi a melhor contratação do Palmeiras no ano, também teve um problema muscular. Não é tão grave, é um edema e não um estiramento, enfim, mas é o suficiente para ele ficar fora alguns jogos, né? Inclusive do jogo contra o Corinthians na outra quarta-feira. Mas o Felipe Anderson volta, é importante que ele volte a ganhar ritmo nesse domingo contra o Vitória para poder ficar à disposição também num nível melhor quarta-feira contra o Corinthians. E sobre a arbitragem, Palmeiras fez o protocolar, né? Nada mais do que todo mundo faz quando se sente prejudicado. Manda um ofício para a CBF e não muda nada. Eu acho que deveria ter tido uma postura mais firme já no dia do jogo, o diretor falando, que não fala... Ele só fala com quem... Nunca fala, né? Ele só fala com quem ele quer, né? Que a gente sabe com quem. E com mais ninguém. Mas deveria ir lá na coletiva. Antes, até o Abel, que nem queria falar, que levantou da coletiva depois de 10 minutos e deixou todo mundo falando sozinho lá porque estava desanimado, o diretor devia estar lá falando, né? O que foi feito aqui, a gente não admite, não queremos mais esse árbitro apitando jogos do Palmeiras. Tem que fazer uma pressão, faz parte do futebol isso, dos bastidores do futebol. E o Palmeiras não fez. O Palmeiras é muito bonzinho. Mas você acha que faz efeito? Faz. O Palmeiras é muito bonzinho. O Palmeiras é muito bonzinho. Quer ser sempre o extra classe e na hora que tem que ser um pouco da várzea, falta pro futebol raiz, assim, sabe? Cara, falta. Mas eu creio que... Cara, por mais que você reclame no futebol brasileiro, os erros são sempre os mesmos. Parece que os caras não veem os outros jogos, não observam os outros lances. Porque foi um impedimento que já tinha, na semana anterior, já tinha acontecido 2 situações que um deu pênalti, deu gol, o outro não deu. Pô, então senta na semana, e aí, o que nós vamos fazer? Se aqui, nessa linha, é gol ou não é? Você viu na hora de traçar a linha, o frame? Ele colocou já com a bola no alto, a bola tinha que ser um frame antes. Então, e aí muda a linha também. Por que não senta, não conversa na semana? São pontos fundamentais, são pontos importantes. Faz uma videochamada com todo mundo, resolve o problema. Porque esse mecanismo é arcaico, o Abel tem razão, isso aí é do século passado mesmo, esse mecanismo do VAR que a gente usa hoje. Na Europa todo mundo já tem o mais sofisticado. Tudo bem, mas mesmo assim, Alex, com o que tem, o que nós vamos fazer? Vamos conversar. Para definir, como a gente falou, vamos padronizar. Sim, isso é importante. Agora, um dá gol, o outro não dá gol. E Um ali, é então, impedimento, outro não é impedimento. Passa a linha aqui. Então fica um negócio que aí todo mundo reclama. Complicado. E aí não vai chegar em lugar nenhum. E só um detalhe, que pode ser coincidência. Mas mesmo assim, depois do que não só o impedimento, mas o pênalti no Lucas Evangelista
E aquela falta do Ranieri no Vitor Roque na entrada da área, que ele quase quebrou o Vitor Roque no meio, o árbitro não deu nem falta. E a gente pega o retrospecto do Wilton Sampaio em jogos do Palmeiras. Os últimos 7 jogos que ele apitou no Palmeiras foram 5 derrotas e 2 empates. Não dá, cara. É impossível você aceitar. É um jogo muito truncado, Mas para toda hora. Não dá, sabe? não dá. Não, vai pro VAR pra ver o VAR, pede pro jogador, vai pra lá, vai pra cá. Pô, já sabe que o jogador não vai pro banco, dá sequência no lance, então fica amarrando o jogo. Depois, na hora de dar o acréscimo, não dá o acréscimo que tem que dar. Palmeiras, veta o Wilton Sampaio. 7 jogos, 5 derrotas e 2 empates. E sempre com prejuízo ao Palmeiras. É impressionante isso, cara. Eu não sou de chorar de arbitragem, mas quando a gente vê coisa errada, eu falo. Novo contato com a Marina agora para falar do próximo desafio do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Domingo tem o Inter lá em Porto Alegre. O técnico Hernan Crespo vai seguir mesclando o time ou vai com o que tiver de melhor? Então, Michele, o Crespo está conseguindo fazer essa mesclagem de fato do elenco de uma forma muito sutil. A gente vinha falando sobre isso ontem lá na Zona Mista, os jornalistas, enfim, até os próprios jogadores foram questionados sobre isso, como está sendo essa manutenção do elenco, essa rodagem do elenco também, enfim. Muito provavelmente ele deve seguir mesclando, até porque ontem essa escalação ela teve algumas mudanças, né? Hoje, na reapresentação do elenco, teve essa reapresentação no período da manhã, lá no CT da Barra Funda. O Rafael, por exemplo, que ontem foi poupado, né? Ele não tem problema físico nem nada. O Crespo até falou sobre isso e disse que não deve ficar fazendo esse revezamento de goleiros nas competições entre o Rafael e o Jandrei. Foi uma questão pontual ontem. Então, Rafael sem problemas nenhum, hoje treinou normalmente com os companheiros, deve ser o titular no próximo domingo e também na próxima quarta-feira no jogo contra o Atlético Paranaense pela volta da Copa do Brasil. Agora, o torcedor São Paulino teve mais uma notícia ruim nesta manhã. Ontem, o Wendel acabou sendo substituído ali aos 15 minutos mais ou menos do primeiro tempo, logo no início do jogo, como a gente viu na reportagem agora há pouco. E hoje ele passou por exames de imagem e, infelizmente, foi constatada, de fato, uma lesão ali no posterior da coxa esquerda do Wendel, que deve ficar, então, afastado. A gente não tem quanto tempo, né, qual é o prazo que ele deve ficar afastado, mas, então, o Enzo, que ontem estava pensando em ganhar uma folga ali, né? Acabou entrando nesses 15 minutos iniciais aí do primeiro tempo e deve também ser o titular no próximo domingo contra o Internacional. Tá certo? Então essa é a notícia ruim relacionada aí a mais um desfalque do São Paulo. No treino de hoje, né, nessa reapresentação, a boa notícia também ficou por conta que teve, né, o Crespo separou o grupo os atletas em grupos diferentes, né? Teve aqueles que fizeram só o treino regenerativo, enfim, mas teve um grupo de atletas que estão em transição física. E aí a gente comemora, né? O torcedor São Paulino comemora, porque o Lucas está nesse grupo. O Luiz Gustavo, que está se recuperando daquele tromboembolismo pulmonar, também estava. E o Luca, o jovem Luca, que fez aquele gol na Libertadores, enfim, também estava nesse grupo. Eles estão em transição e cada vez mais próximos de voltar a atuar, principalmente o Lucas. Ele é esperado aí na semana que vem, de repente pintar alguns minutos aí no jogo da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro do outro final de semana. Tá certo? A gente lembra que esse jogo é importante para o São Paulo, no próximo domingo, às 8h30 da noite, válido pelo Campeonato Brasileiro, contra o Internacional lá no Beira-Rio. Deve então haver essa mesclagem sim de jogadores na escalação do Hernan Crespo. E, caso o São Paulo conquiste a vitória, vai ser a 5ª consecutiva, contando ontem da Copa do Brasil, ou a 4ª, se a gente pensar só em Campeonato Brasileiro, que é o que vem fazendo o São Paulo subir na tabela. São Paulo que começou com o Crespo lá perto da zona do rebaixamento e agora vai galgando, chegando ali perto de um G6. Nesse momento, São Paulo é o 8º colocado. Tá certo, gente? Então, essas são as informações do São Paulo para esse jogo. Amanhã ainda haverá um treino para finalizar a preparação e no período da tarde o elenco viaja para Porto Alegre para, enfim, estar já lá no Sul, para no domingo ter esse confronto com o Internacional. Tá certo? Tá certo, Má. Muito obrigada por todas as informações. Bom, primeiro que o São Paulo é um jogo importantíssimo. Não é um jogo para também pôr reserva, não. Tá mesclando bem e tem que ir lá para Porto Alegre com um time competitivo.
Até porque o Inter tem 21 pontos, um jogo a menos que o São Paulo, que tem 22 pontos. Então é um jogo importante. Se o São Paulo perde lá, ele já fica com um jogo a menos que o Inter e o Inter passa. E o Wendel estava atravessando uma boa fase, hein? É um garoto que começou a crescer com o Crespo. Começou mal e aí foi melhorando, né? E aí vem essa contusão aí. Mas é um jogo que pro São Paulo muito importante. Posso falar uma coisa? Ô, Garrafa, você quer vir aqui sentar aqui? Não, pra mim, eu também quero falar isso. Senta aqui, irmão. Eu quero falar. Ou fica falando, mandando mensagem toda hora aqui, liga pro Garrafa, deixa ele entregar por telefone. Não, então, é brincadeira. Vocês parem de olhar as mensagens. Não, pega no... Ele tá pegando no pé do juiz no jogo seguinte. Pô, cara. É nosso telespectador fiel, deixa ele. Então põe ele no ar se ele quer participar. Vocês deixam ele participar. Eu deixo, claro. Que é isso? É o chefe. Bom, deixa eu falar uma coisa. O Corinthians se prepara para receber o Fortaleza domingo, às 16h na Neoquímica Arena. Então, Salazar, me diz uma coisa, o Timão vai poupar jogadores pensando no derby da próxima quarta pela Copa do Brasil? Vai! Acertou, Michele. Sendo bem sucinto com você, o Corinthians deve entrar em campo apenas com Hugo Souza do time titular. Os demais, todos devem ser preservados para a partida de volta contra o Palmeiras, quarta-feira, 21h30 lá no Allianz Parque, quando o derby vai definir quem avança às quartas de final da Copa do Brasil e quem para pelo caminho. O problema é que o time reserva do Corinthians, isso tem dado o que falar, o Corinthians tem se mostrado um time muito competitivo com todos os seus titulares em campo. Quando precisa do banco de reservas, isso tem se tornado um problema para o Dorival Júnior, que não cansa de deixar claro nas entrevistas coletivas que precisa de pelo menos 4 reforços. Muito por causa disso, porque toda vez que ele precisa revezar, mesclar, o Corinthians sofre e sofre muito. Mas a informação é de que terá de ser assim para o Corinthians chegar inteiro fisicamente para enfrentar o Palmeiras na quarta-feira. A tendência é que contra o Fortaleza, como eu disse, só o Hugo Souza, os demais, todos os reservas do Corinthians. Só que o problema disso aí também, por outro lado, é a situação do Timão no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians não vence há 3 jogos. Os últimos 3 jogos, o Corinthians não venceu nenhum. E nas últimas 8 rodadas, o Corinthians só tem uma vitória contra o Ceará lá no Castelão. É muito pouco, o Corinthians está ficando muito longe do G6, mas, pelo jeito, vai ter que, de novo, precisar dos seus reservas para tentar vencer o Fortaleza domingo na Neoquímica Arena. Que missão do Dorival Júnior, né? Tem o Palmeiras ali, mas a situação do brasileiro não está boa, o elenco não é muito equilibrado, time titular muito diferente do time reserva, essa é a situação. Esse é o planejamento. Agora eu vou passar para vocês dizendo o que vocês acham, o que vocês fariam no lugar do Dorival, hein? Obrigada, Salazar. O que você faria no lugar do Dorival? Eu? Colocava tudo os titular. Mas não vai cansar? Não cansa nada. Duro cansar é a gente ficar vendo Léo Maná, Charles, não sei quem. Cansa é a gente que fica na telinha olhando. O que você faria, Alex? O Corinthians vai jogar aqui em São Paulo. O Palmeiras, por exemplo, que é o foco do Corinthians na outra quarta, vai para Salvador jogar com o Vitória, depois volta, é diferente. Eu concordo com o Paulo, o jogador gosta de jogar. O que você acha que o jogador prefere no domingo? Estar em campo ou estar na arquibancada ou estar em casa e na segunda-feira treinar, na terça treinar e concentrar? Ele quer jogar, né, Alex? Faz o resultado. Faz o resultado nos 45 minutos, aí você troca. Aí sim. Aí você troca, aí coloca toda a garotada, aí você coloca Léo Maná, você coloca, você coloca Charles, você coloca, sabe? Mas não dá. Jogar com aquele time que jogou contra o Botafogo, contra o Fortaleza, na Neoquímica, vai sofrer. Abraço pro Sidney Agostino e pra mãe dele, Helena, que assiste todo dia o Gazeta Esportiva e tem 91 aninhos de idade, hein? Pode falar mais. Tá vendo? Eu tava falando, aí vai lá, pode ficar quieto, você falou. Eu não falei pra ficar quieto. Agora, tá escrito lá no GC antes, tava escrito, o Timão é favorito contra o Fortaleza, joga em casa, teoricamente é favorito. Porém, se o Dorival resolver colocar o time reserva, o Fortaleza é o favorito. Se jogar o time reserva... O Fortaleza é o favorito. 2-0 Fortaleza. É.
Se jogar meio mesclado... Mesclado, 1-1. 1-0 Corinthians. E você? Tem que pôr uns jogadores que não jogaram no jogo passado. Da rodagem. O Martínez, Carrídio. Mas que mantém o nível do time. Não, Martínez, Carrídio. Eles entraram em campo. Mas não jogaram. Não jogaram. Eles entraram em campo, não jogaram. Carrídio é um jogador que pode render muito mais daquilo que nós vimos no jogo contra o Palmeiras. Muito mais. Né? Então tem jogadores ali que precisam de ritmo de jogo. Eu até entendo o Dorival quando fala de um jogo para o outro, são só 2 dias e meio. Mas 2 dias e meio, Dorival, deixa para jogar 45 minutos. Depois de 2 dias e meio, não treina, deixa eles lá, põe 45 minutos e eles vão voltar redondinho para você. Vamos só fazer um exercício rápido aqui. Dos jogadores que o Corinthians tem hoje no banco, quem que poderia manter o nível no time titular? O Angileri, por exemplo, podia ter uma chance na lateral esquerda. O Romero poderia jogar no lugar do Memphis, por exemplo, só para dar uma poupada no Memphis? Joga Romero e Yuri Alberto. Bem, né, cara? Ou o Thales Magno com Mas eu colocaria o Romero. Eu colocaria o Romero. O jogo é aqui, ele faz gol. O Romero parece que quando ele entra no segundo tempo, ele entra... Pilhado. Pilhado e nervoso, aí ele rende. Então deixa ele pro segundo tempo. Eu tô tentando pensar num time misto com qualidade, entendeu? Então eu tô imaginando quais jogadores que hoje são reservas do Corinthians que poderiam jogar sem cair tanto a qualidade do time. Então, por exemplo, Thales Magno no lugar do Memphis. Vocês poupariam, por exemplo, Garro, Memphis? Todos ao mesmo tempo, não. Yuri Alberto? Todos ao mesmo tempo, não. Não. Eu daria uma pausinha nesse momento pro Yuri. É que tá voltando agora de Tá voltando agora, tem que ter mais calma com esse jogador. Aí pode pôr o Romero. Aí põe o Romero lá. Agora deixa o Garro lá, vê até quanto ele consegue jogar. O Memphis também, que o Bidon foi reserva, foi titular. Não jogou bem no jogo contra o Palmeiras, fez o gol, mas não jogou bem. Reserva. O Bidon foi reserva. E o Santos, hein? O Santos entra em campo só segunda-feira, quando encara o Juventude, aqui em São Paulo, lá no estádio do Morumbi. E hoje deu praia pro Zé Paz. Pois é, ele foi lá pra Baixada ver como que o torcedor santista tá avaliando o atual momento do Peixe. Tiririm, 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 alguém ligou pra mim. Tiririm, 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 alguém ligou pra mim. Quem é? Sou eu, bola de fogo, e o calor tá de matar. Mó solzão, praia de Santos, e eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o principal clube da cidade. Vamos bater um papo com a galera? Bora! Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pagodinho só pra relaxar. Sol, praia, biquíni, gandaia. Calma, domina, respira, pensa. Você quase acertou a gente aqui, quase acertou o Silvinho Procópio, meu cinegrafista. Você viu? Vem cá, Silvinho, vem cá, vem mais pertinho, como é que é seu nome? Tudo certo, meu nome é Igor. E aí, Igor, só dando aquele treininho, sextou, tranquilo, é isso? Tranquilidade, aproveitando o solzão aí, né, que apareceu, tava um frio danado aqui, mas agora veio o solzinho pra gente conseguir curtir. O que tá mais gostoso, esse coco aí que você tá comendo ou o futebol do Santos? Ah, o futebol do Santos tá ruim, o coco tá bem melhor. Mostra o coco aí, Silvinho, o coco tá gostosinho. Tá bom. Mostra a calça dele aqui, Silvinho. Deixa eu te perguntar, meu querido, Neymar tá jogando aí uma sequência importante, 4 jogos seguidos, tá gostando do menino Ney ou não? Não, eu acho assim, ele veio como marketing. Me sinto ainda bem fisicamente, né? Bem mentalmente. Você torce pra quem? Pro Santos, mas não por causa do Neymar. Não gosta do Neymar? Não gosto do Neymar. Por que não? Por que não? Só se machuca, cara. Mas a gente sabe que não vai voltar. Fizemos amor outra vez sem amar. Mas era pra você. E esse sorriso maroto aí? Eu gosto, hein? Gosta? Que bom que você gosta. A senhora gosta também? Muito mesmo. Mas a gente sabe que não vai. Peguei, você achou que eu não sabia, hein? Essa pode ser loucura do seu coração. Meu querido, tô vendo aqui, ó, na sua barraca, sua foto com a camisa do Corinthians em Santos. Como é que pode um negócio desse? Mostra ele aí, Silvinho. Como é que pode isso, rapaz? Tem que dividir pros dois, né? Uma parte corintiana, outra parte santista, e assim fica todo mundo contente, né? Dá pra dividir assim Corinthians e Santos? Dividir, vem bastante santista de São Paulo pra cá, e já encontra o corintiano, já fica corintiano e santista, todo mundo junto e misturado. Torcem pro Santos? Sim. Torce pro Santos? Sim. Santos vai cair?
Espero que não. Espero que não. Se cair, Santos cai, né? A cidade cai, a casa cai. Ecos do Espaço. Fala sobre o quê? Sobre a intervenção de seres extraterrestres na linha do tempo do planeta. Isso, nossa senhora. E a intervenção do Marcelo Teixeira lá no Santos? Tá boa? Você tá gostando da gestão dele? Eu sempre gostei das gestões do Marcelo, né? Mas eu acho que com o futebol atual a gestão do Santos está atrasada. O princípio da administração é dar um choque na gestão. Quem é melhor, Gabriel Medina ou Neymar? Em quê? Eu não controlo o pensamento do próximo, né? Hoje o mar tá bom pra pegar umas ondas aí, como é que é? Me explica que eu não sei nada. Tá, entrou uma ressaca aí essa semana, fez bastante frio e hoje deu uma alinhada nas ondas, tá um pouco menor, mas tá melhor pra surf. Então vai lá curtir sua praia, viu? Tudo de bom, boa sexta-feira. Abraço. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua área, não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela área, não. O escritório do Zé Paz também foi na praia. Pô, que legal, e hein? você viu que o torcedor do Santos ali, na maioria, não tá tão empolgado com o Neymar. Tem gente até falando que não gosta do Neymar, pô. Nossa, eu achei que apesar do desempenho, assim, apesar dele ter se lesionado, o pessoal ia estar mais animado com o Neymar. O Zé gosta de uma praia, hein? O Zé gosta. O Zé até chora por uma praia, hein? Mas ele vai bem nessas matérias. Ele vai bem nas matérias. Ele pediu pra ir pra praia hoje. Ele pediu? Então você não tá sabe o que ele fez. Você não sabe o que ele fez quando desligaram a câmera ali. Deu uns mergulhos? Depois te conto. Ele até chora. Agora, o Santos se livrou aí de ser a primeira derrota pro Sport. Pois é. Se livrou, né? No último minuto. Então é um resultado que tem que fazer em casa. Vamos para a enquete. Os times envolvidos na Copa do Brasil deveriam poupar na rodada do final de semana? A maioria disse que, não. 63% dos votos. Turma, sextou. Um ótimo final de semana para vocês. Muito obrigada, Alex. Muito obrigada, Paulo Sérgio, pela sua presença também. Domingo tem mesa redonda com o jornalista Rodrigo Vessoni. Bom final de semana para vocês. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Fui.